No ar, em definitivo, sempre com a permissão e a proteção de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Sara Cali. Começamos falando do Coritiba, que ontem jogou em São Paulo, enfrentou a equipe do Corinthians e acabou perdendo. O Coritiba perde mais uma, complica a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro da Série A e aumenta a crise entre diretoria e comissão técnica. Quem fala desse jogo é Daniel Rodrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. Mais uma vez, o Verdão saiu derrotado da rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa contra o Corinthians em São Paulo, a equipe Coxa Branca até mostrou um bom futebol, mas acabou perdendo para a equipe paulista pelo placar de 3-1 e amargando assim a quarta derrota consecutiva no campeonato e a sexta derrota seguida dentro da temporada. Jogando fora de casa, o Coritiba teve uma baixa logo no começo da partida. Aos 15 minutos, o meio-campista Ian Sassi foi expulso. O jogador foi flagrado dando uma cotovelada no companheiro de profissão, no jogador do Corinthians, e o árbitro acabou expulsando o atleta de forma direta. Um lance que chamou também a atenção foi uma penalidade marcada a favor do Corinthians, na qual o Jô, atacante da equipe alvinegra, foi para a cobrança. O goleiro Wilson fez a defesa e no VAR, no árbitro de vídeo, veio a confirmação para retomar e refazer esta cobrança. O Jô mais uma vez foi fazer a cobrança e o Wilson mais uma vez fez a defesa, se destacando então o goleiro alviverde, que dentro da partida foi um dos destaques com a camisa coxa branca, devido a várias defesas e também a esses dois pênaltis pegos com o jogador Jô batendo a favor do Corinthians. Mas a equipe coxa branca acabou chegando, mesmo com um jogador a menos, ao empate. Sassá, que foi titular nesta partida, acabou aproveitando uma oportunidade e empatando o jogo. E aí o Corinthians, com um atleta a mais, conseguiu espaços. Jô marcou para o Corinthians e aí aquela lei do ex, o Mosquito, jogador revelado pelo Coritiba, que estava no Paraná Clube jogando a Série B, voltou para o Corinthians, tem vínculo com a equipe de São Paulo, marcou o gol que decretou a vitória para o time de São Paulo. Portanto, derrota do Coritiba, 3-1 para o Corinthians fora de casa, e o Verdão segue então em território paulista para o compromisso diante do Bragantino no próximo domingo às 4 da tarde. Valeu, Daniel, obrigado pelas suas informações. Vamos à análise do nosso comentarista, hoje do Brasil, analisando a derrota do Coritiba fora de casa diante da equipe do Corinthians. Mais uma derrota e complicando ainda mais a sua situação. Com a palavra, Edu Brasil. Alô, amigos do Placar Transamérica. Quarta derrota do Coritiba no certame nacional. Ontem foi um jogo diferente. O Coritiba até começou bem, estava bem reestruturado, estava completamente tranquilo dentro da partida, quando o senhor Ian Sassi faz uma grande besteira. Agride o jogador corintiano e a 15 minutos de jogo é expulso e deixa o Coritiba na mão. E aí vai se cobrar de quem? Do Barroca? Ele fica sendo responsável? Claro que ele tem uma parcela de culpa, mas 98% pertence ao grupo de jogadores do Coritiba, lamentavelmente. Mais uma vez, um péssimo futebol do Robson, não apareceu no jogo. Um meio de campo que não funcionou, seu Galdesani não teve rendimento. E ficou pior ainda, né? Depois que o Coritiba teve que enfrentar o Corinthians com apenas 10 homens. Até segurou as pontas. Aí no primeiro tempo, como eu disse, começou bem o jogo. Até os 15 minutos estava tranquilo na partida, estava encurralando o Corinthians, os jogadores aceitaram bem aquilo que o técnico pediu, mas só que, lamentavelmente, com este acontecimento, o Coritiba se perdeu. E aí, para outro problema maior da arbitragem, né? Inventou um pênalti, porque um pênalti duvidoso, acabou marcando e por duas vezes o Wilson acabou defendendo, né? Porque no primeiro pênalti o árbitro mandou voltar, e com razão, porque dentro da regra
e aí tem o VAR que acaba acusando o jogador, e depois no segundo pênalti, outra vez a defesa do Wilson, que teve crédito no jogo de ontem, apesar de que, no meu modo de entender, houve falha no segundo gol, mas como ele havia pego 2 pênaltis, então ficou 0-0 para ele. Mas o resultado final, 3-1 para o Corinthians. O Coritiba continua lá embaixo, agora na última colocação com 0 ponto. Apenas o Goiás e também a equipe do Ceará com 1 ponto na classificação desse Campeonato Brasileiro. E agora o Coritiba, no final de semana, vai até Bragança Paulista. E o Bragantino, que ontem acabou vencendo o Fluminense. Um time que está bem aí dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que faz o Coritiba daqui para frente. A mudança do treinador não vai resolver, porque ontem, mais uma vez, ficou explícito que o problema maior, além do Ian Sassi, que fez o pênalti, um jogador que está voltando à equipe curitibana, o Coritiba não tem um material humano ideal lá no ataque. E o Ian Sassi, o Sassá, até fez o gol do Coritiba, se movimentou bem, mas não adiantou. 3-1 para o Corinthians. Agora é o Bragantino. Um abraço, Moura. Valeu, Edu. Obrigado pela sua participação. Grande abraço, irmão. Tudo de bom para você. O experiente do Brasil, comentarista aqui no Placar Transamérica. Diretoria do Coritiba confirma a demissão do técnico Eduardo Barroca e do executivo de futebol Rodrigo Pastana. Time será comandado no domingo contra o Bragantino pelo auxiliar Mozart. Barroca não suportou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. E a diretoria Coxa Branca já começa a trabalhar visando a contratação de um novo técnico e também de um supervisor de futebol para a temporada 2020.